Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar, uma manhã de chuva e dia de aniversário. Hoje, não sei que dia você está assistindo, mas hoje é 14 de abril e há um ano a gente começava esse projeto e hoje não era dia de descanso, né? Dia de só de comemoração, se bem que a gente comemora assim também porque eu gosto de fazer isso, por mim eu fazia qualquer dia, feriado, não tem isso não. Hoje a gente comemora esse um ano, a programação vai ser extensa. Você está assistindo na quarta, se estiver assistindo a estreia, e aí foi ontem no caso. Mas, de qualquer forma, dê os parabéns, se inscreve, dá um like, não paga nada. Tem um Instagram também, Tutti Frutti Havaiano com 2T em todo lugar que tiver T. O podcast mais improvável foi assim que eu comecei o primeiro episódio há um ano atrás. A gente quer começar agradecendo, como sempre, ao Grau Técnico, nosso parceiro de 2026, e eu sempre falo que tomara que por muitos anos. A Start Móvel, nossa nova parceira, está mais ou menos um mês com a gente e também tomara que por muitos anos. Hoje vou conversar com uma pessoa que tem acompanhado o Instagram e a gente trocou umas figurinhas um tempo. Ela viaja muito aí, marcou, a gente tentou, organizou. Mas hoje, graças a Deus, apesar da chuva, eu até fiquei com medo. Vi se não diminuir, eu não sei como é que seria. Eu disse, pô, será que ela vai conseguir vir? Vou conversar aqui com Carolina, mas também você pode chamar de Carol, Calor, né, É Carol? isso Fala aí, aí. teus. Fala, gente. Finalmente cheguei aqui nesse dia de um ano do Tutti Frutti Havaiano. Eu vou aceitar isso como um bom sinal, assim, porque fiquei fã do projeto. Colocou o guarda-belo, a gente já se derrete, né? E aí a gente poder estar aqui nesse um ano de podcast, falando um pouco enquanto conterrâneos, mas também pessoas que somos para além dessa cidade. É um maior prazer. Valeu, Judá. Eu vou começar como sempre, querendo entender um pouquinho da tua história, mas também falando que, pô, velho, tu é uma pessoa que me surpreendeu por tanto de atividade que tu tem aí, de, né, muita coisa, velho, tipo, improvável, ninguém vai olhar assim a priori e vai dizer que tu, pô, velho, a menina fez uma animação, velho, ela vai falar também aqui. Quando tu era meu vizinho, tu não nem imaginava, né? Não, não, eu te via, passava ali, eu disse, pô, mas nem atinava, eu lembrei que quando eu te vi, eu disse, eu conheço ela de algum lugar, e eu sou bom de lembrar mesmo, a fisionomia, eu disse, ah, velho, era de Santa Mônica quando eu desci ali, tanto que tu disse que mora lá mesmo, né? Uhum. Mas vou começar como sempre a gente começa aqui, me conta um pouquinho da tua história, assim, de onde tu é, aonde tu nasceu, tua infância, vamos passar um pouquinho por isso aí? Pronto, vamos, porque acho que é ali que tudo começa, né? Veja, Camaragibense da Gema mesmo, apesar que aquela coisa do Camaragibense nasce no Recife e no outro dia vem pra cá, né? É, Aí eu nasci lá na maternidade no Recife e vim pra cá. E desde então estou aí em Santa Mônica. Aí venho de Santa Mônica, vivendo numa comunidade chamada Lagoinha. A gente conhece aquela área por Lagoinha. me fala isso, foi bom tu falar agora, porque quando eu vi Lagoinha, eu disse, não, onde é isso, Lagoinha? Aqui em Camaragibe, ali em Santa Mônica, tem essa Lagoinha, é? É, porque aquela ruazinha ali no início de Santa Mônica é conhecida como Lagoinha. Aí a gente se pergunta realmente por que Lagoinha? Se hoje é Santa Mônica, travessa a Rua Vila Velha, é Rua Nova Resende, Rua São João Batista. Mas minha avó guarda muitos documentos, muitos papéis, muitas coisas, né? Aí eu vi uma planta do lote. E o lote antigamente era conhecido ali como uma lagoinha. Então foi isso que eu acho que ficou. E sem falar também que é tudo um pouco sobre geografia, né? A cidade foi crescendo. Aqui eu acho que foi uma coisa muito ribeirinha também, tem o rio, né? Por Santa Mônica ali por dentro tem rio também. É. E aquela rua mesmo, em Santa Mônica, onde eu moro, atravessa a Vila Velha, ela, se você se ligar, tem umas partes bem úmidas. Eu fico pensando nisso, às vezes, o quintal, assim, encharca. Tem as histórias, quando a gente vai falando com os mais velhos, né? Que lá tinha um poço grande que todo mundo era meio público assim, né? O povo usava para lavar roupa e tudo mais. Eu acho que isso deve ter a ver assim com as coisas hídricas dali, a Lagoinha, Devia né? ter uma Mas lagoa. ficou e como a gente vê nas comunidades, né? Tipo Santa Mônica mesmo, tipo tem Beira-Rio, é Santa Mônica, né? Mas tem Lagoinha, tem Beira-Rio, aí já tem outro que é mais pejorativo, Cagador e por aí vai, sabe? Então eu acho que tem a ver com comunidade, criar uma identidade dentro do bairro ainda uma microidentidade ainda que fala daquele ponto específico. Ou então quando não é isso, vou lá para baixo, lá para cima. É. Essa história. É que nem no interior o povo diz, vou lá na rua, né? Tá ligado? No sertão tem muito isso. Vai pra rua
hoje, que é o centro. Aí o povo cria uma É. comunidade dentro da E a comunidade. gente de Camaragibe eternamente, né? Vou pra cidade. É. Aí quando a gente É, fala com o povo de lá, o povo fica assim, tipo, com cara de interrogação. a cidade, é mesmo, tô bem lembrado. Tu Então eu cres... fiquei por lá e aí tinha isso, assim, né? Com a minha mãe e com a minha avó. Minha avó paterna e a minha mãe. E mais pertinho, a minha família materna. Tipo, vamos dizer, uma aldeia, um quilombo, né? Porque vários familiares por perto, os vizinhos também, aquelas famílias grandes também, de várias gerações, todo mundo junto e tudo. E meu negócio era só estudar, estudar para casa. Aí eu estudava nas escolas ali mesmo do bairro. E depois da quinta série pra frente, até o final, fui pro Frecaneca. Eu fiquei no Frecaneca. Aí voltava e tudo. E as brincadeiras era aquela coisa assim, de quintal, era brincava muito de escritório, porque a minha avó, ela tinha umas máquinas datilográficas aí, eu achava o máximo. E também meu pai, né, que ele morreu era muito nova, mas ele deixou umas câmeras fotográficas. Eu brincava Já também tá de explicando algumas fotografar. coisas aí. Era, então isso fazia parte ali. E depois eu entrei para o jornalismo mais tarde, assim, no final da minha adolescência, no início, assim, eu ganhei uma bolsa do ProUni, pelo Enem, na Uninassal lá do Derby. Aí eu fui estudar jornalismo. Aí quando eu fui estudar jornalismo, que eu já era muito de escrita, porque eu cresci num lugar da minha avó, né, tinha vários livros, eu gostava muito de ler e tal. Então eu me desenvolvi muito na escrita. E aí do jornalismo foi um salto para a parte de cultura. Porque lá nos jornais, nos veículos que eu até estagiei, eu estagiei na Folha, no JC e tal, tinha cadernos de cidade, de política, de esportes e de cultura. E eu sempre ia pro de cultura, porque eu ia fazer os testes, aí o povo, "Ó, essa menina aí tem um jeito mais de ir pra cultura, bota ela lá para falar de música, para falar de cinema e tal." E nisso eu percebi que tinham várias pessoas que eram artistas e eles mandavam divulgação para o jornal. Aí eu entendi mais ou menos o mecanismo. Aí eu também me botei um pezinho para, já sabia que eu já tinha, mas para me profissionalizar como artista. Aí daí foi tipo de 2016 para cá. Aí que tudo essas coisas que eu faço hoje que você acessou, eu conheci muito mais de 16 para cá de me profissionalizar como artista, mas sempre tendo Camaragibe em mente assim, sabe? Por achar que aqui era um lugar muito massa, que tinha pessoas muito massa, comecei a conhecer grandes artistas que saíram daqui e aí fui me orgulhando de ser daqui. E sempre diferenciando quando eu vou a outros lugares, outros estados. Aí tu é de onde? Do Recife. Não, de Camaragibe, pessoal. Aí Maracajibe, É. Camaragibe. A É isso. Maragi tem. É isso. Ó, e tu falou, antes, quando a gente tava em off, tu falou que nesse início aí também tu não conhecia tanto a história de Camaragibe, porque foi quando tu veio trabalhar aqui que tu se ligou mais, né? Então foi. Coincidiu aí com o teu trabalho aqui e teu envolvimento com arte a partir dos trabalhos na. Foi meio que paralelo, Judá, porque a história era que eu já estava nesse meio cultural, mas observando mais assim o que acontecia no Recife, o que acontecia até em outros estados, porque era meu trabalho, né? Me ligar o disco que estava sendo lançado, os filmes. E aí, quando, antes, um pouco antes de trabalhar aqui, eu descobri que aqui tinha um Conselho Municipal de Cultura. E aí eu comecei a tentar entender o que era isso, por que existia um conselho, porque foi um amigo aqui do Alberto Maia, chamado Ângelo Fábio, que ele é um artista também do teatro, e ele também era jornalista, e eu conheci ele nesse interim. E aí ele falou assim, olha, Carol, que ele me conhece da época que eu era Carol. Aí ele, olha, Carol, tá tendo uma reunião de um fórum de cultura, e aí vai vir várias pessoas para discutir o que é que deve ser feito em relação à prefeitura e à cultura da cidade. Aí eu fui, aí vi a galera batendo boca, brigando, defendendo que tinha que ter cinema, que tinha que ter teatro, que tinha que ter um dinheiro para tudo, não só ficar ali no carnaval, porque normalmente vem o dinheiro do carnaval, aí palco, São João, aí palco e tal. Aí eu, eita caramba, tá certo, o povo daqui tá brigando mesmo, né, pelos espaços da cidade. E aí, por coincidência ou não, nessa continuidade, ganhou o prefeito Demóstenes Meira, que foi um acontecimento nacional, né? E aí ele formou uma equipe lá para a Fundação de Cultura, Turismo e Esportes,
Que o presidente era Olímpio Costa, que ele é um cara que ele é lá da Vila da Fábrica, filha de Valentim, que era um outro político também. E aí eu não tinha feito campanha, eu não era dessa parte política nem nada, não fazia nenhum tipo de acompanhamento, nem de voto, nem de nada em Camaragibe, mas por ser uma pessoa da área de comunicação, ele me chamou para fazer aquilo que se tornou ali o Cultura Camaragibe, que era uma página que a gente tinha para poder divulgar bem as coisas que aconteciam em Camaragibe. Aí eu fui lá, né, fui empossada como Existe ainda cargo essa comissionado. página? Então, porque cada vez, às vezes, que muda a Ah, presidência é. da fundação, aí o pessoal, em vez de continuar, aí cria uma nova página, É, aí velho. fica essas coisas assim que eu não considero que ajude muito. Não. Mas a gente fazia isso, assim, aí tinha essa página. Aí foi quando eu começava a participar, reuniões com o setor do artesanato, aí várias pessoas incríveis aqui atuantes, como Mulheres do Santana, que fazem um crochê bonito que só. Mulheres Guerreiras de Camaragibe, que fica ali no Alberto Maia, que tem a Cessa Santos. Aí também o pessoal do Polo do Artesanato na Rua Elisa. Então caramba. Aí depois uma reunião com o povo da cultura popular, que eu fiquei responsável mais com a cultura popular. Aí Caboclinhos Canidé de Camaragibe na primavera, Caboclinhos Tabajaras, que vinha desde uma história do Cacique Luna. Aí o urso mimoso, que era ali da Lagoinha, inclusive, perto de onde eu moro, com o Tinha urso famoso ali, velho. Bioi, que era o Marcos Antônio. O Bioi hoje ele não está mais na cultura, porque tá mais no processo religioso, mas tinha o urso mimoso, que já estava fazendo 20 anos. Aí o boi rubro-negro, de Camaragibe, do Alto Santo Antônio. Aí eu fiquei, caralho, pô, Camaragibe gera muito. E aí eu fui aprendendo também a levar um pouco do nome da cidade, aprendendo com essas pessoas da própria cidade que tinha esse orgulho também. E eu achava que não devia ir nada para outros lugares e que, pelo contrário, o povo fala demais assim de algumas comunidades mais famosas no Recife, assim. Se fala muito do Ibura, se fala muito do Pina, se fala muito de eixos que são importantes, mas também não tira em nada o que a gente também tem aqui. E aí foi isso, assim, essa passagem na Fundação de Cultura. Foram 2 anos, 2017 e 2018. E nessa época eu também já estava começando a fazer algumas coisas na área do audiovisual, né? Que é o trabalho como roteirista e tudo mais. Como é que começa essa parte? Tipo assim, eu imagino como é que seria a pessoa. Vou fazer um desenho animado. Que eu já acho uma coisa. Caramba, quantas pessoas eu conheço que tem um desenho animado e bom, velho. Bom pra caramba. Só vi um episódio, mas vou ver o resto, velho. É São engraçado. quantos? 13. São Boa, 13. boa, velho. Como é que é esse começo aí nessa parte já de criação mesmo, de audiovisual? Tu tava na parte de cultura, né, nos eventos e tu já tava documentando, fazendo alguma coisa? Como foi esse começo aí? O audiovisual eu acho que facilitou um lado do jornalismo, porque quando a gente vai fazer o jornalismo lá na universidade, já tem umas disciplinas que são assim, telejornalismo, então você já pega um traquejo de falar para a câmera, entende alguma coisa de edição, e era telejornalismo 1 e 2, aí depois passou estudante, aí fui estagiar. Aí já tinha umas experiências de. Tava numa convergência midiática essa época, assim, que era 2012, 13, 14, e antes o jornalista ele escrevia e ia para o papel, tudo que estava escrito. Só que estava diminuindo os jornais. Alguns jornais até nesse meio tempo deixaram de existir, ficaram só com a parte online. Então era interessante que não tivesse só texto e foto. Começava a pedir para você ir com o iPhone da redação e fazer um vídeo, você começar a ter um pensamento na tora, né? Porque tinha vários caras que eram fotógrafos e eles meio que ficavam, porra, os fotojornalistas, eu recebo para ser fotógrafo, mas tenho que entregar ainda vídeo. E aí eu comecei a perceber isso, assim, que tinha uma pessoa na redação que fazia edição, eles recebiam os vídeos, ó, tinha Danilo, aí eu falava, Danilo, Tato Rocha, o pessoal lá do JC Imagem. Tem algumas imagens aqui, ó. Entrevistei fulano, fiz vídeo, entrevistei ciclano. Bota aqui ele, tu quer o quê? Quem primeiro, depois? Eu fui entendendo a lógica. E também dentro da redação, eles criaram naquela época um negócio de entrevista, um programa de entrevista dentro da redação chamada
TVJC, que era no Sistema Jornal do Eu Comércio. cheguei a ver alguma coisa tua Era. lá. Aí o TVJC já era essa linha assim também, né? De entrevista e já tinha que ter um pensamento. A entrevista é em 15 minutos. Então eu tinha que. Mas eu me enrolava, vice que. Eu vi um bom, vice teu. Eu só vi um, na verdade. Eu gostei. Eu disse, pô, bicho, eu nem sabia que tu era. Acho que foi tu que postou, não foi por causa do dia do jornalista, não foi? Ah, Foi. isso aí, pronto. E tava muito bom aquilo ali, Um velho. cortezinho, mas às vezes quando a gente se assiste, não sei se É, tu, às oxe, vezes se eu não assisto, questiona. eu não assisto. E ainda mais na época, você ficava pensando, hoje assistindo, né? A voz, às vezes, que eu botava um pouco pra dentro, a questão de se preocupar com a postura e várias coisas. E eu também queria ter aproveitado mais a oportunidade para trazer mais pessoas, às vezes, que tinham menos espaço. Na época eu não tinha essa reflexão. Eu deixava acontecer, porque era tudo uma experiência. Hoje a gente tem esse poder, às vezes, de calcular, de ser estratégico nas coisas que a gente quer dar vez, dar visibilidade. A gente vai pegando mais É, maturidade, pô. Então entrou nisso. Aí, nisso eu te contei, né, que eu fazia algumas coberturas, assim, de festivais, de música, de exposições, e nisso de cinema também. E o pessoal me deu essa responsa, muitas vezes, de ir para o cabine de cinema, que a gente ia, enquanto jornalistas, assistir os filmes antes da estreia, para poder escrever sobre, ou então ir para um festival que passava vários curtinhas-metragens, e depois escrever sobre também. Aí essa história foi bem curiosa, porque tem um festival que é até do realizador do Agente Secreto, o Kleber Mendonça sim. Filho, que ele tem um festival, né, que ele é o idealizador, chamado Janela Internacional de Cinema do Recife. E aí ele traz vários filmes do mundo, do Brasil e tal. E eu fui numa sessão da tarde. Eu, como estagiária, eu era responsável não pelas sessões principais, mas pelas sessões competitivas de curta-metragem. Aí eu fui de tarde e assisti vários curtas. E tinha um bem engraçado que eu até lembrei agora assistindo o podcast de Camara. Quem não assistiu, conheça, porque é outro colega também que vai movimentando já por outro caminho É, dele. Era João Heleno dos Brito, que é um curta-metragem que é ambientado no interior de Pernambuco e faz um paralelo com John Lennon dos Beatles. João Heleno do E aí é o João Heleno dos Brito, que dava uma confusão, porque o cara ele era filho de coronel e ele queria ser músico. E as famílias se matando e tal, e ele, tipo, na paz lá com a Yoko Ono dele, não sei o que e tal. Aí, quando terminou esse filme, o pessoal no cinema, pá, bateu palma e tal. Aí eu, caramba, vou escrever sobre esse filme. Quem dirigiu esse filme e tal? Depois todo mundo senta que tem outro filme. Porque pro povo achava que tinha acabado a sessão, né? E aí, quem tinha feito esse filme era um cara chamado Neco Tabosa. E eu entrevistei Neco, falei sobre o filme dele, aí saiu lá no jornal e tudo mais. E esse cara virou meu amigo. E eu contei pra ele que eu já havia feito um roteiro pra animação uns anos antes, só que não tinha terminado bem, porque é, essa equipe que tinha me chamado para trabalhar tinha outras relações que era do âmbito pessoal. E aí, nessa falta de profissionalismo, eles tocaram adiante o projeto e não entraram em contato comigo. E isso, assim, é um pormenor muito delicado da minha vida também, porque isso envolveu violência doméstica, isso misturado também com alguém se apropriar da sua propriedade intelectual é muito barra pesada, né? Então eu contei pra Neco, eu tenho essa experiência, mas não foi boa. E aí é que entra a virada do Bia Desenha, porque Neco Tabosa, que se tornou meu amigo, e ele já era de uma geração anterior à minha, ele tinha uma comunicação com a produtora audiovisual bem grande do Recife na época, que era a REC Produtores. Então, REC Produtores fazia filmes tipo Fez Tatuagem, Amarelo Manga, que são essas ideias do cinema pernambucano, que é esse cinema meio de arte, assim, que não vai para os shoppings, mas que tem um público muito cativo, né? E aí essa produtora falou para a Neco, ó, tem um edital que tem dinheiro do governo federal que vai facilitar o recurso chegar no Nordeste, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. E a gente quer botar uma animação. Tu não topa não, Neco? Aí ele animou e me convidou para fazer junto com ele o roteiro de Bia Desenha em 2016.
Isso foi um ano antes de trabalhar aqui na Fundação de Cultura. Aí eu falei, pô, como é isso aí? Bia desenha. Aí eu, olha, basicamente a ideia inicial que eu tenho é uma menina, tem uma família não convencional, eles gostam de desenhar. Aí eu, posso desenvolver isso aí? Aí ele, então, é nosso, bora fazer? Aí eu peguei, cheguei lá na Lagoinha. Aí pensei, ó, vou colocar algumas referências daqui que já garante estar apropriado do assunto, né? E aí a ideia é que eu peguei muitas referências da minha infância, de brincar no quintal, do pé de jambo, da ideia também das casas, né, com tijolo aparente, a questão da ladeira, que tem muito camaragibe, e além de desenhar, em outros episódios ela recorta, ela cola, ela faz modelagem com barro, ela tipo brinca com sombras e tal. E aí botamos lá a inscrição em 2016, aí aprovou o projeto, o governo mandou o dinheiro para a produtora para ser feito. Então, uma equipe grande chegou e tal. E eu fiquei na parte do roteiro, né? Que era na inscrição, de pensar umas referências. Ó, Bia Desenha vai lembrar um pouco, em alguns momentos, o Pocoyo, porque o Pocoyo é para a primeira infância. E nem sempre vai ter um cenário, às vezes tem um fundo infinito e tal. Aí a gente vai criando as coisas com base na referência. Porque ninguém inventa a roda, né? A gente vai Pega os criando. elementos e dá a sua. É, aí assim aprovou, e aí quando aprovou a gente foi desenvolver, porque na inscrição era só um roteiro piloto de um episódio de 7 minutos e várias sinopses dos outros 12 dizendo mais ou menos o que ia ter. Aí quando aprovou era para desenvolver essas sinopses, tornar essas sinopses em roteiros. E aí depois de sair tudo virou história, porque a Bia Desenha estreou em 2018 para 19 na TV Brasil, na TV Cultura, porque já era um edital para ir para as TVs públicas e nisso também eu achei estranho na época, Judá, porque era 2016 e o Brasil estava sofrendo o golpe de Estado ali com a presidenta Dilma saindo e eu falei, alguma coisa tá errada. Porque tá dando tudo errado no Brasil e tá dando certo pra mim aqui. O que que tá acontecendo? Mas aí foi bem curioso, que a Bia estreou e já tava do governo Bolsonaro chegando ali, que a Quando eleição foi estreou. 18, para 19. E aí, se você assistiu o episódio 1, que é Anjo de Jambo, e o Sim. Raul, ele ama rosa, né? Ele É, é. ama rosa. E ali tava a ministra Damares dizendo que o menino veste azul e a menina veste rosa. Eu falei, isso não vai dar bom. Mas acabou que caiu na graça do pessoal. O pessoal se identifica com o sotaque, né? É. O pessoal se identifica com a infância da nossa geração e tudo mais. A menina tem referência contigo mesmo, né? Tem muito E o também. menino? Eu fiquei tentando imaginar. Era algum amigo teu, primo, alguém Olha, de assim, perto? Ou ele tu criou? não, naturalmente não teria referências pessoais. Uhum. Eu tenho primos mesmo, tenho vários primos e primas e tudo mais. Era mais a ideia do ser primo, Uhum. não necessariamente Sim, visualmente. sim. Agora sim, o diretor de arte, que é a pessoa que desenhou, que pegou o roteiro escrito e imaginou visualmente tudo com algumas referências que a gente trouxe, Raul Souza, curiosamente ele namora com uma menina chamada Bia. É Raul e Bia também. E aí não tem a ver Eu sei. fisicamente, mas ela também é artista visual, então é uma grande mistura das nossas Aham. vidas, assim. Depois desse do Bia e desse andamento, mudou algo assim na tua vida? Peraí, deixa eu formular bem. Porque assim, a galera que assiste, eu tava falando isso com um amigo meu esses dias, mano, se eu quisesse fingir que tava tudo bem financeiramente por causa da repercussão visual que você tem, né, de estar frequentando alguns lugares e tal, pô, é massa, velho. Eu poderia fingir bonitão que tava, né? Você tá no carro dos outros, você tá em alguns ambientes, você é mais convidado para algumas coisas, mas não tá, na realidade financeira não é isso. Não é, é um ponto. Alterou alguma coisa aí na tua vida nesse sentido? Alterou, eu vivo de arte, mas o principal, assim, eu via desde a época do jornalismo, assim, né? Você cobria vários É um eventos, status, né? altas amizades queriam estar juntos, isso me fez abrir muita cabeça também, porque às vezes era um artista que queria um espaço no jornal, não era necessariamente queria minha companhia, né? E aí eu era muito pirraia, tinha 22, 23 anos, hoje eu tô com 35, então eu fui me ligando. Mas o que mudou mesmo é porque em Pernambuco hoje
tem algumas políticas públicas para a cultura, como eu vi também no podcast lá do Carlos Camara, do Fucultura, por exemplo, que permite alguma profissionalização, mas você tem que ter um traquejo de estar sempre escrevendo os projetos e se planejando durante o ano. Então você aprova alguns recursos que às vezes são muito apertados. Porém, o que aconteceu em relação à Bia é que ela abriu várias possibilidades para mim, porque eram poucas pessoas e também começou a ter algumas políticas de equidade, assim, né? Nas equipes tem que ter mulheres, tem que ter pessoas negras ou pessoas racializadas, que fez com que houvesse uma procura maior, por exemplo, para mim. Muitas equipes precisavam ter esse lugar, então me deu abertura para eu trabalhar mais. E dentro disso também, eu conheci outras pessoas no Brasil que também trabalhavam com animação e que eles questionavam a questão da representatividade, porque ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando, tinha um amigo, infelizmente ele faleceu na pandemia, Sandro Lopes, lá do Rio de Janeiro, e ele passou a vida toda sendo animador, por exemplo, do animação da Turma da Xuxinha. Mas ele não contava as suas histórias, ele ficava nos bastidores. E ali de 2018, 2019, o pessoal começou a ter um movimento de animação negra que fez com que as nossas histórias pudessem ser melhores valorizadas. E aí a gente começou a se encontrar no Brasil e fazer coisas juntos. E aí eu dei um salto de reflexão crítica para entender que lugar eu ocupava e começar a cavar meus próprios espaços. Eu já vinha do jornalismo, então eu já tinha essa ideia de crítica, de analisar as coisas. E aí eu comecei a fazer caminhos, além de roteirizar, dar algumas oficinas de roteiro para animação. Ia fazer uma outra função que é bem interessante, que hoje é o que eu mais faço, que é a curadoria. Não sei se é a que eu mais faço, mas que eu acabei ganhando uma atenção e um respeito, que é a curadoria, que é a gente assistir vários filmes e escolher alguns ali para passarem no cinema. Então também isso é mais um caminho de profissionalização da pessoa do audiovisual, mas não acontece com muitas pessoas isso. Eu consegui ir por esse caminho e continuo assim, mas é muito sofrido assim para a maioria das pessoas, sabe? E não é uma coisa certa, como um CLT que você todo mês É, você vai ter o seu certo ali. Você tem que estar sempre se movimentando. Então, para mim é super importante estar aqui, porque às vezes alguma pessoa que pode estar assistindo pode estar precisando exatamente dessa peça para encaixar em algum trabalho que ela esteja querendo fazer, pensar, e aí eu acabo somando essas forças. E assim vai acontecendo. eu sempre falo que é um negócio meio é louco, injusto e às vezes justo, não justo demais, mas porque você todo mundo fala isso, não, mano, mas tá de zero, pode pular pra mil em uma hora pra outra, pode dormir e acordar com uma coisa acontecendo nesse meio, né? Uhum. Só que é meio frustrante e angustiante, né? Você fica assim, e esse mês que não vira e esse outro, aí você se esforça pra fazer alguma coisa de qualidade, né? Você tudo bem, a qualidade talvez seja subjetiva. Eu acho que seja a melhor coisa do mundo e a maioria das pessoas não, né? Tem essa parada que Total. não é? Às vezes alguém diz que é bom e acabou, aquilo vira regra e é bom agora, a partir de agora, porque alguém botou a mão em cima. Mas essa escolha, eu acredito até que seja um pouco de vocação. Porque você vai lutar a vida toda para fazer outras coisas, para sobreviver e vai causar uma angústia em você porque não era o que você queria estar fazendo de verdade, né? Eu acho que quem tem essa inclinação para arte é muito. É uma inclinação para arte, é da natureza. Muita gente desiste no caminho. É Tem muito. muita pressão, né, das Muito. pessoas falar assim, tu é artista, tu trabalha com o quê É. então? É. O que é que tu faz, né? Isso aí é talvez o hobby, mas não, é o que o cara que escolheu para viver, né? É uma escolha difícil, né, velho? Eu acho que sim, velho, porque Não, faz parte da palavra persistência. a escolha talvez não seja tão difícil, mas viver dessa escolha. É, Você escolheu aquilo, beleza. É o que eu quero, vou fazer outra coisa, mas não vai me deixar vai me deixar angustiado, eu vou estar fazendo só pela sobrevivência. Aí no fim das contas você está sobrevivendo dos dois jeitos, né? Ou fazendo uma coisa que não foi o que você escolheu, só para sobreviver, ou fazendo o que você escolheu, tentando sobreviver também. É uma doideira isso. poxa, eu acho que o que fez um diferencial para mim foi ter passado pelo jornalismo. Porque dentro do jornalismo, e especialmente jornalismo cultural, eu tive muito acesso
assim, de ser reconhecida, de ser respeitada pelas minhas ideias, mesmo às vezes ideias contrárias e tudo mais. Então, é uma cena, né? Porque muitas pessoas são artistas e nunca chegam a um lugar de reconhecimento, porque às vezes é colocado como uma arte menor. Ah, você toca num bar, num barzinho, então você não toca música sua, aí já coloca num lugar menor. Ah, você faz artesanato, você não faz arte para estar no museu, então ainda tem essas paradas. Mas disso aí que tu falou, eu vou te contar uma coisa que tu vai se reconhecer e vai se ligar. O filme Cidade de Deus. Sim, Esse filme Cidade de Deus, velho, fizeram um documentário, que não sei se também tu viu, Cidade de Deus 10 anos assisti. depois. Aquilo ali me deu um boom. Eu não era artista ainda, não trabalhava com arte, mas eu fiquei ligeira desde aquele dia, porque o cara fala o quê? Que ele tava indo pro Oscar, que ele tava indo para vários tapetes vermelhos. O ator que faz o Buscapé, não vou lembrar o nome dele agora, mas vocês se liguem. É, e aí, quando ele chegava em casa, depois de tudo aquilo, aquela goteira na testa dele, assim, e ele, tipo, e aí? E outra, quando o diretor chegou até ele, o Meirelles, né, que é o diretor do Cidade de Deus, ofereceu os cachês, não só para ele, mas para vários pivetes da favela. E aí aquela coisa, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para a época, eles ficaram, que cachê, que incrível, comprar um computador, comer pizza, no videogame e tal. Teve gente até que brigou com o pai, que achou que o pai tinha enriquecido. E eu assisti nesse documentário, né? Eu acho que foi até no São Luís que eu assisti, mas tá no Netflix, se eu não me engano. E aí ele vendeu. Ele vendeu e o filme virou um sucesso. E ele não tinha mais participação nenhuma naquilo ali. O filme foi traduzido para vários idiomas, vendido, reproduzido, DVD e tudo mais. E os 3.000 dele já tinha ficado para lá. E no fim eu vi o quanto é injusto às vezes, porque é o diretor do filme que ganha os grandes louros assim, né? Aquele ser pensante que fala um filme de Kleber Mendonça Filho, um filme de Fernando Meirelles, um filme de calor e tal, mas ao mesmo tempo várias pessoas ali que fizeram aquele filme acontecer, muitas vezes contando a história da vida da pessoa, porque o Fernando Meirelles não era da favela, mas estava contando a história dos caras e os caras não cresceram junto. Aí desde que eu vi isso aí eu fiquei ligado. E era isso também, a galera olhando para eles, ah, vocês agora foram, né? É, Mas a realidade era muito outra. Aí isso me fez também ficar muito sintonizada com esse lugar de vampirismo, de extrativismo, da pessoa chegar assim e falar: oxe, tua comunidade é massa, vamos contar a história dela. Mas aí você tem que lutar para você também ter um retorno daquilo. Tanto é que para fazer uma inscrição aqui como projeto Bia Desenha, eu tinha que assinar que eu cederia, né, todas aquelas coisas, porque o próprio edital pedia essa garantia que a obra estava na produtora mesmo, para depois não ter treta. Mas era necessário que depois vai vender essa obra. É justo que as pessoas que são desse lugar não acessem, então eu precisei reivindicar também. Então, tipo, tudo isso foi um traquejo que eu fui aprendendo, vivendo. Também a gente tem que confiar desconfiando, a gente tem que olhar para frente, as coisas a médio e longo prazo. A gente fala um negócio agora atacando, pensando no futuro, é meio isso assim, sabe? E também porque se a gente já nasce quase com o CPF cancelado muitas vezes. A gente não é visto para se dar bem. A gente é colocado em lugares que a educação às vezes podia ter mais investimento na educação pública, no hospital público do SUS, que o SUS é uma bênção, sim, mas ainda tem muito que melhorar. A gente passa por vulnerabilidade e tal. Então, quando a gente entende isso, a gente tem que ficar muito sabendo que a gente muitas vezes calado ainda está errado. Imagine falando, né? O que pensa. Então, por sorte, assim, por uma base que eu tive familiar, assim, também, muito legal, assim, questão de fé também, questão de força, assim, as coisas comigo foram por outro caminho. Mas é bom ficar sempre atento, assim, que não é nenhum romantismo, né? Que as coisas vão ser é, assim. Porque vai ter muitos obstáculos, mas é uma possibilidade se juntar com os seus, né? Se juntar com as pessoas, às vezes, que
estão no mesmo corre, assim, que vão entender melhor a sua luta. Me diz uma coisa, tu falando e eu tentando pensar e o desenho rodando aí na TV, eu pensando, tu tem, por exemplo, tu pode exibir isso ou não? Ficou total vinculado a Posso. tu faz isso. Ah, porque assim, aqui em Camaragibe, como é? É que já foi outro desenho. Mas foi tu? Esse não. Não. Deixa eu voltar lá. Mais interessante também, que são animações da televisão africana, ó. É, Porque é isso, chegou tal hora que as coisas ficaram mais. Pode descer. Tem algumas coisas aqui, ó, que foi pro Escola Plus. Aí esse já é outro episódio. é outro. Tu, por exemplo, aqui em Camaragibe já teve exibição? Teve. Teve, né? Teve, vê só. É isso. Tem essa. Qualquer pessoa que quer exibir Bia Desenha, eles precisam entrar em contato com a produtora Carnaval Filmes, porque eles estão no trâmite de receber o convite, mandar o vídeo em alta resolução, mandar foto de divulgação, registrar onde foi exibido, porque esse projeto ele tem um dinheiro do governo, mas não é o dinheiro que fica ali, é um empréstimo. Então tudo que o projeto arrecada, a gente tem que retornar para o fundo para que possa proporcionar esse recurso para outras pessoas Aham. fazer outros trabalhos. E isso dura o quê? 10 anos. Está encerrando agora, em 2027, esse compromisso de retorno. Então, não é grandes recursos, mas eventualmente passa no streaming. Tem um streaming chamado Todisplay, que ele foi o mais visto. Às vezes passa em festivais, aí são recursos às vezes pontuais, simbólicos, às vezes um prêmio também, aí também simbólico. E esse recurso tem que sempre voltar para o governo e o que sobra aí divide umas migalhinhas para a galera que trabalhou. Mas, por outro lado, eu já fui remunerada pelo projeto, tá tudo certo. Então, passou aqui em Camaragibe e é sempre massa, né? Porque quando a gente faz um negócio sobre a cidade, a gente quer exibir na cidade. Tu foi convidada? Tu foi? Fui. Sim. Senão fica aquela coisa assim, meio que fez um negócio sobre a cidade e deu as costas para a cidade e não passou. Que foi no Cine Teatro Bianô. E lá acontecia a mostra periférica de cinema e a gente exibiu lá. Foi bem legal porque foi no dia da abertura, tinha várias pessoas lá, teve crianças. Eu tenho um filho também, hoje meu filho tem 16 anos. Sério, velho? Na época ele tinha 9 anos, ele estava bem na faixa etária, assim, de Bia, 9, 8 anos. E aí ele foi junto comigo no palco e tudo mais. E sem falar lá na Lagoinha mesmo, né? Lá na minha Sim. casa, que também fui idealizando um espaço lá no Centro Cultural, um ponto de memória que é a casa de Dona Arlinda. E a gente já está preparando agora, para os próximos meses, voltar com a exibição de Bia Desenha para as crianças da comunidade, mais uma vez, porque quando eu comecei a fazer isso veio a pandemia, aí eu dei uma retraída. Mas eu tenho um projetor simples, é um som, aí a gente pode exibir, rola uma pipoca e junto disso umas atividades. Vamos crianças desenhar, vamos crianças pintar, recortar. E aí eu já estou nesse planejamento junto com, inclusive, meu primo Gustavo, que ele é um estudante de artes visuais, e ele vai fazer um estágio de observação lá, assim, formalizado. É E na aí, Lagoinha? lá na Lagoinha, que aí é chamada a Casa de Dona Tem Arlinda. previsão de data? Eu acredito que agora no mês de maio, junho, mas principalmente nas férias. Nas férias é certeza É, porque também. pega todo mundo, Aproveitando. a molecada livre, né? Então é isso. Tu me avisa, vi que Faz eu quero diferença, né, ajudar ajudar, também. tipo, as crianças se ligarem e pensarem, oxe, peraí, parece onde eu moro. É, Porque o que é que motiva a Bia? É que a gente cresceu com a infância, você vai lembrar, com personagens que às vezes não tem identificação, assim, vê? Cabelo cacheado, pele negra, pele morena, enfim. Não era comum, porque o que a não. gente tinha? Xuxa, Eliana, Angélica, Gugu. Então, assim, entretia a gente, era massa, mas não refletia a população brasileira, que é majoritariamente formada por pessoas de descendência negra e indígena. Então, quando fui fazer Bia Desenho, eu já sabia que ia tocar as crianças nesse lugar. Porque elas iam se ver e ia falar, epa, parece comigo.
E o que é que essa menina faz? Ela desenha, ela é alegre, ela é feliz. Ela não está vivendo uma infância que normalmente se coloca as crianças negras na televisão, que é estar sempre numa condição de coadjuvante. Aqui não, Bia protagoniza. Então, esse lugar eu acredito e eu venho vendo, porque a gente passou em vários lugares mesmo, assim, em outros lugares de Pernambuco, no interior, em outros lugares do Brasil também. Às vezes eu não vou, mas o filme está lá, em outras comunidades, periferia de Salvador, de Sergipe, de São Paulo, de vários lugares mesmo. Um dos primeiros lugares que passou Bia foi na TV de Manaus. Então, a gente sabe o impacto que tem isso, assim. E principalmente do sotaque. É, Eu que sou do jornalismo, a gente viu quantos jornalistas nordestinos eles não tinham espaço nos jornais, porque o sotaque que prevalecia era do Sudeste, né? é, De São Paulo, do Rio. Então, você tinha que forçar a sair do seu T, do seu D, para poder ir para outro lugar. Então, isso aqui é uma coisa mais revolucionária, assim, que aponta para num caminho do futuro as coisas estarem mais equilibradas mesmo. eu acho que essa questão do sotaque, por exemplo, a internet quebrou muito porque o que a maioria do espectador aí da internet quer é a identificação, né, com a pessoa que tá ali falando. E às vezes eu vejo, ao meu ver, o meio protocolar que era, né, você falar toda a voz impostada, né, muda a sua, né, a dicção, o timbre da voz para poder proporcionar o que era enquadrado, que era encaixotadozinho, né? E agora meio que você, pô, ser original, o seu sotaque, que todo mundo tem o seu e valoriza isso. Você primeiro cria regionalmente o seu grupo de seguidor e depois fora algumas pessoas que admiram, que acham bonito. E sempre tem aqueles que não gostam do. E aí é um problema de cada um que não gosta. Essa questão eu acho que é uma tendência, né? Veio por conta da internet, na televisão. Você vê que o jornal hoje está mudando mais, assim, né? Não tá mais aquela coisa toda envelopada que a gente tinha, né? Se não, vai terminar. A televisão hoje já tem uma. Já baixou muito o nível de audiência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois do Bia, eu também vi, pelo que tu mandou, que tu fez um. Tu tinha. Não sei se aquilo foi em paralelo, mas tu já tinha. Já tava gravando, né? Uns documentários teus mesmo, né? Fala um pouquinho disso aí. Massa. Aquele que tu tá na Então, cama, tem hora que tu tá na cama, que tu fala da tua avó e tal. Aquilo ali eu achei muito massa, velho. Também, né? Além do Bia. então, é porque como jornalista, acho que a parte do documental, né, da realidade, assim, ela nunca me deixou, assim. Então, em paralelo à Bia, eu já vinha pensando umas coisas relacionadas à vida real. E aí eu tive também uma passagem de fazer um formato audiovisual que se chama vídeo performance. Porque dentro desse cenário de artes visuais que o pessoal pinta, faz escultura, tem uma outra linguagem que é a performance. E aí a performance, ela não chega a ser um teatro, porque não é encenação, é um, é um dispositivo que você traz mais a sua realidade ali. E aí eu conheci algumas pessoas que faziam performance e isso me batia muito forte. Por exemplo, tem um artista lá de Minas Gerais que com o tempo assim posso chamar de amiga também, porque a gente trocava figurinha e se identificava. Se chama Priscila Rezende e Priscila tinha uma performance chamada Bombril. Ela tem um cabelo crespo, ela sofreu muito esse racismo na escola por ter esse cabelo. E aí ela se formou em artes visuais e em vez de ela pintar um quadro ou fazer um filme para falar sobre isso, ela criou uma performance. E a performance dela, se quiser mostrar, você vai achar aí Priscila Rezende Bombril. Priscila pega um monte de panela, pega sabão e esfrega as panelas com o cabelo dela. Isso é uma coisa muito impactante, né? Bombril, Priscila Rezende. Rezende dela é com Z. E aí, Priscila me impactou, assim, porque ela estava falando sobre um assunto sem falar. Eu sempre fui de falar, É o primeiro? é, eu sempre fui de hablar ou de escrever, e eu achei incrível que ela estava falando tanto, só que sem dizer uma palavra. Se você adiantar, vai ver já o ato da performance. E aí ela lavando e esse cabelo e tal, e usando isso assim. E aí eu achei isso muito forte e fez com que eu também
visse essa linguagem da performance como um caminho de comunicação, porque eu pensava, eu já escrevo tudo, já falo tudo escrevendo, vou fazer imagens também. Aí foi nisso que eu me tornei também uma performer, fazendo obras que também expressassem sem palavras necessariamente. Quando foi no meio da pandemia, foi quando eu fiz meu primeiro curta-metragem. Eu não tinha dirigido nada a não ser as vídeo performances e fui pro lado do documentário, juntando um pouco de performance com documentário, que é a Madeira de Lei. Teve um edital do SESC, eu já estava nesse lugar mais profissional de buscar os editais para poder fazer o negócio acontecer, só que tinha dois valores. Tinha um das artes visuais, que eu podia fazer uma vídeo performance, que era R$ 2.000. E tinha na linha do audiovisual, era R$ 3.000. Aí eu falei, oxe, não, vou pro audiovisual, né, que tá menos pior aqui. E aí eu falei assim, poxa, a gente está falando de um cenário aqui na pandemia, né? Que as principais prejudicadas são as trabalhadoras domésticas. E aí essas trabalhadoras domésticas, elas são a base da população brasileira. A gente vem de um lugar de muita escravidão, né? Que ficou para as pessoas negras, muitas vezes. E hoje a escravidão moderna, que a nova senzala é o quarto de empregada, né? Então, se antes existia a senzala, que colocava ali separado da casa, você estava conversando sobre matriz da luz, né? Uhum. Uma igreja para as pessoas brancas, uma igreja para as pessoas negras. Hoje, nos dias atuais, é um quartinho de empregada, que às vezes não tem nem janela, não tem nada. E aí, minha avó, trabalhadora, minhas duas avós trabalhadoras domésticas, minha mãe também com a vivência de dona de casa, e eu quebrando um pouco essa expectativa, indo por outro caminho devido a políticas de acesso como o ProUni, que me levou para a universidade, e aí eu fui fazer o jornalismo. Então eu sabia que o tema era o trabalho doméstico, até porque estava vivenciando a questão de Mirtes e Miguel lá, né, que a Sari Corte Real tinha negligenciado a criança, a filha, o filho de Mirtes, trabalhadora doméstica. No meio da pandemia, a primeira pessoa a morrer foi uma trabalhadora doméstica, uma pessoa que estava trabalhando quando devia estar em isolamento social. E aí o filme foi isso, assim, eu tinha que fazer o filme sem equipe, porque estava em isolamento com vovó, com a minha avó Arlinda. E aí eu ficava pensando assim, aí já entra as outras coisas mais de criação, assim, que era, pô, massa, eu posso botar a câmera no tripé, mas eu queria, se quiser mostrar também o Madeira de Lei, Sim. eu tenho que botar a câmera no tripé. Tá madeira de lei? Madeira de Lei, Sesc, Calor. Sesc, Você acha que é com com S? S, Calor. Com K. Acho que vai. Eita, desce mais. É porque na verdade era. Eu acho que é porque tá faltando S, no Sesc. Aí eu vou contando aqui. Vai, eu vou Aí eu queria inventar, assim, porque a câmera parada, tá ligado? Tipo, é uma coisa, botar no tripé, mas eu ainda queria que a câmera se movimentasse. Não sei se tu percebeu que tinha um movimento assim. Foi o ventilador É aqui? esse mesmo. Foi o ventilador, foi? Foi. Aí eu tirei Eu a deduzi. hélice do ventilador. Aí botei aqueles tripé que vende no metrô de R$ 5. Fiz uma gambiarra. E aí agora eu tinha uma câmera de movimento, que era do ventilador. E a câmera parada que eu botava ali nos tripézinhos. Aí, e fora isso, ó, captura de tela. Aqui é a localização na Lagoinha, onde fica a minha casa e tal. E juntando imagens que eu fazia com imagem de arquivo, que uma das primeiras oficinas de audiovisual que eu fiz era imagem de arquivo, que era o professor Joel Pizzini, e ele juntava um monte de arquivo e depois ele criava a conexão entre as imagens, que é muito do que a gente faz quando a gente resolve fazer um filme, né? Fora o que a gente filma, a gente pode pegar imagens antigas e vídeos antigos e tal, que eu acho que o Tutti Frutti Havaiano faz muito isso, né? E aí eu comecei a juntar um monte de imagens que tinha a ver com o trabalho doméstico. Fiz essa imagem de dentro da cacimba de lá de casa, que eu acho incrível, que isso é uma GoPro amarradinha numa caneca de cacimba. Eu nem sabia que essa imagem ia pro filme, eu tô toda bagunçada e tal, mas estava experimentando, depois eu gostei. Aí entraram outras amigas depois na reta final para fazer vídeo, para vir com a câmera mais profissional para fazer também. E no fim,
trabalhei com a equipe basicamente um eixo assim de eu mais duas pessoas. Uma amiga depois fez outras edições para mim, que é a Relânia Nascimento, ela é montadora, então ela é fera em montagem, hoje ela trabalha na Globo, editando filmes também, editando as reportagens lá, que ela também formou em jornalismo na Nassau, Erlânia. E a Ixá Lourenço, que ela já é musicista, e ela fez um tempo depois ainda desse filme, foi estudar produção fonográfica e faz trilhas sonoras e tal, também continua trabalhando comigo. E aí, aqueles 3.000 reais, eu falei, olha meninas, vamos fazer assim, vou dividir por 3, o que sobrar dos gastos assim de produção, que a gente comer alguma coisa, uma passagem, aí cada uma ficou com 800 reais. E depois a gente foi premiada 2 vezes o melhor filme, aí ganhou 1.000 e 1.000, eu também dividi, e foi isso. Aí ficou Madeira de Lei. Aí eu já mostrei um pouco a minha cara, assim, porque no Bia Desenho eu roteirizei, mostrei bastante, mas eu não havia dirigido. E aqui eu mostrei os assuntos que me inquietam, assuntos sociais, assunto que vai falar depois de raça também, porque eu já estava achando que era importante. Se eu desde criança eu tivesse essas formações, eu ia ter mais entendimento, assim, né? O que é ser mãe cedo, o que é ter que ser, como fala Mano Brown no Racionais MC, 2 vezes, 10 vezes melhor. Então, eu fui pegando isso no meio do caminho, né? Então, o meu filme, ele proporciona às vezes que as novas gerações, elas possam se situar, saber que às vezes a coisa está sendo difícil porque ó, o passado que a sua avó teve, ou o passado que a sua mãe teve, assim. Então, é, eu hoje já consigo perceber que não é só uma questão de talento, não é só uma questão de esforço, é uma questão também muito estrutural, assim. Então, meus filmes, muitas vezes, eles vão mostrar essa questão da realidade. Então, o documentário é por aí. Aí aproveitei, né, para digitalizar algumas fotos antigas que minha avó, né, tem em casa, que eu convivi muito com essas fotos. Então, essas fotos sempre me davam referência, por exemplo, dessa pessoa aqui, que é a irmã da minha avó, que eu nunca conheci, mas eu vi que ela era a tampa do Kirimboque, como diz o Eu me mestre Zeca do liguei, ela Rolete. fazia um monte de coisa, motorista, não sei, Ela, tu falou tipo, no... formou em direito, depois formou em psicologia, e eu pensei, então é isso, assim, também é um caminho, fora ser dona de casa, né? E aí, desde pequena, eu participava muito, eu já era de falar, né? Aí a professora da escola me botava sempre nas peças, nas coisas, e aí foi, assim, quando eu vi, tô aqui, pronto. Cheguei até o Tutti Frutti Havaiano. Oh, meu Deus. Poxa, velho, é muito massa saber o que esse tempo que a gente tá conversando aqui, eu fico pensando no quanto Camaragibe tem gente boa, velho. Tem muita. Tá. Eu sou bairrista, mas talvez todo lugar tenha também muita gente boa, né? Às vezes o que acontece é que, por ser de próximo, a gente tende a olhar mais pros outros, né? A gente sempre escuta isso, né? O de casa, não, santo de casa não faz milagre e tal. Mas, pô, quando eu conversei com o Carlos, disse, pô, cara, tem estudinho aqui, velho, que, pô, imaginar que em Camaragibe tem um cara que tem, é premiado, tem tu com um desenho que tá rodando aí que, pô, muita gente não sabe. A gente tava falando sobre quando tu começou a conhecer aqui a parte da cultura daqui, e nesses últimos dias eu descobri que Camaragibe já foi terra do... Eu conversei com Garnizé, que tem um documentário dele, sabe quem é, né? Um músico lá do... é, Salve, Garnizé! gravei com ele lá no carnaval, ele parou 10, 20 minutinhos lá pra gente gravar. Tá no YouTube, tá aqui no No Instagram carnaval aqui também. da cidade? Sim, encontrei, porque eu sou muito amigo do primo dele, Bob, que sustenta hoje o Urso. Aí ele falou, né, que Camaragibe foi terra do urso, do boi, da laúça, de mais coisas aí que eu não tô conseguindo lembrar. E que foi perdendo para algumas outras, não perdendo, mas outras cidades deram mais valor e aqui foi se difundindo aí, não tem tanto valor histórico assim pra galera de hoje. E aí eu descobri também que Camaragibe, recentemente eu descobri que Camaragibe foi terra do tapete, da tapeçaria. E eu, caraca, velho. Inclusive, quinta-feira eu tô indo gravar. Tem uma tapeçaria aqui ainda ali no Timbi. Que tem lá umas senhorinhas que resistem ainda. Eu fui já lá, olhei, mano, isso aqui é muito bom. Você vê lá em 3, 4 lugares as senhorinhas fazendo tapete. Eu me lembro de uma tia minha que fazia tapete quando eu era criança. Minha avó fazia tapete para vender. Eu não entendia. Eu vou até procurar elas pra. Resumo da obra, assim. É muita coisa, velho, que a gente.
Não que você queira, mas pô, se eu posso minimamente trazer isso à tona, tá, depois ninguém vai falar mais, mas eu, sabe, eu acho que tu, com esse teu trabalho também de tá sempre resgatando as coisas do lugar, né? É meio que um chamado, a gente fica, pô, vou falar disso aqui dentro da minha rua. Eu gosto dessas micro histórias. Tem um vídeo teu também que é sobre ela faleceu, né? Como era o nome dela? Josenita Duda. Sim, todo mundo, uma figura aqui de Alberto Maia que todo mundo mais antigo lembram dela. É uma micro história, né? Que você, o olho mais atento vai perceber ali. Tem essa história é massa, velho. E você vai se propõe a contar ela, independente se vai ter 1 milhão de pessoas que vai ver ou não, mas você quer contar aquela história aí, né? A Uhum. satisfação em contar a história. Tu sente isso também, né? De estar fazendo essas coisas voltadas à tua vida, né? É bem claro isso. Então, eu fico me ligando, né, Judá, que assim, os livros de história, eles sempre contam muito a história dos vencedores. Quem conquistou o quê, quem se deu bem no final. E nisso parece que os outros que tiveram resistindo não tiveram importância. Então, às vezes, uma coisa pode não ter impacto hoje, mas o documento está feito. Ele está ali, tá registrado. Às vezes, quando você registra, por exemplo, a tapeçaria Sim. Timbi, que já tem décadas e eles já são patrimônio, eles estão na Alameda dos Mestres, na Fenearte, elas. Então, elas estão no lugar de prestígio já, assim, mas que às vezes dentro da cidade não tem. Então, isso pode se perder. Se a gente não, a gente como pessoas da comunicação, se a gente não registra isso, às vezes a pessoa fica velhinha, às vezes esquece. E aquela história ela não fica. Então, eu percebi isso assim, que tinha as histórias de muitas pessoas que tinham acesso à televisão, que tinham acesso a equipamentos e tal. E muitas vezes as nossas histórias elas ficavam menos importantes porque não tinha quem registrasse, né? Então a minha ideia era mais ou menos essa, assim. Por isso que a casa de Dona Arlinda, a casa da minha avó, porque ela tinha uma memória que ela contava muitas coisas, porém aquilo ali ficava entre nós da família mesmo, né? Então eu gostava de pegar aqueles arquivos, aquelas fotos antigas, aqueles móveis e registrar que ali em Santa Mônica tinha uma senhora que viu até esse processo, né, de emancipação de Camaragibe, que trabalhava na prefeitura de São Lourenço, que ela não quis casar, inclusive ela adotou meu pai, e ela vinha de um lugar assim de emancipação dela mesma, porque a gente fala de emancipação da cidade, mas também fala da emancipação dessa mulher que optou por sua própria autonomia, de ter seu dinheiro, de ter sua profissão, de comprar seu terreno, que inspirada também na sua irmã, que também era uma mulher que era muito à frente do seu tempo, porque minha avó nasceu em 27 e nessa época, na verdade, até agora, anos 90, era muito difícil ser mulher, né? O que os índices de violência contra a mulher, eles existiam, mas não eram falados porque não era problematizado como hoje tem a questão do feminicídio. Então acho que é quase que um lugar de, sabe, historiadora popular, historiadora da comunidade, assim, é, uma comunicadora ou uma educadora popular que não está no lugar, não estou dando aula na universidade, eu não estou numa televisão, numa Globo, mas o local ele é universal. Porque quando eu faço um filmezinho aqui sobre uma senhorinha, uma outra pessoa lá do outro lado do Rio Amazonas pode querer fazer o filme da senhorinha que tem lá também. Então, assim, a gente busca os números, a gente busca a grana, assim, que a gente quer sobreviver, mas a gente sabe que tem coisas que não tem preço. E é a nossa identidade, assim, que a todo custo se querem derrubar. Veja, por exemplo, o que acontece com a Batalha dos Camarás, que é uma batalha de rap, que inclusive eu só vejo pela internet. Eu ainda não fui, mas eu conheço as pessoas que participam. Mas eu acho que tem uma história curiosa ali. Que a Batalha dos Camarás, ela nasceu como Batalha do Amazonas, porque ela acontecia na Praça Maria Amazonas. Porém, dentro dessa história da Praça Maria Amazonas, a gente tem um grande símbolo da cidade, que é o casarão da Maria Amazonas. Sendo que o casarão, o que é que ele representa? Ele representa ali os engenhos, o engenho Camaragibe. Mas o que é que representa o engenho? Representa uma economia que era baseada na escravidão. Que para alguns terem recursos, terem grana,
era necessário outros tantos serem explorados fisicamente, financeiramente e tal. Aí o pessoal começou a questionar o nome da Batalha do Amazonas e alterou para Batalha dos Camarás, porque acreditavam que era mais representativo para eles se colocar como Camarás, que é uma ideia também dos povos originários, povos indígenas daqui, e até a planta que dá nome à cidade, a lantana camará. Então é isso, a gente está o tempo todo corrigindo a versão oficial da história. Então eu acho que isso aqui não tem preço, sabe? E isso que pode ser que não mude a nossa vida hoje, mas pode mudar das gerações seguintes, assim, de às vezes não vai chegar pra gente de primeiro, e aí é aquela coisa, pô, Carol, tu não vai mudar o mundo assim. Não, a gente não vai mudar o mundo, talvez de imediato, mas eu sou daquela que eu caio atirando, entendeu? Posso estar sendo derrubada, mas eu vou estar atirando. E pra cima, porque muitas vezes a gente fica criando treta entre nós mesmos, todo mundo, com perdão da palavra, lascado às vezes, e tá arrumando treta entre nós. Tem pessoas que estão ganhando dinheiro e fazendo nome em cima das nossas histórias, sabe? Então, foi essa coisa assim que eu fui despertando sobre a importância. Por isso que eu sempre valorizei o projeto de vocês do Tutti Frutti, porque eu vi que vocês, e você especialmente que está aí nesse idealizando, né, tá colocando o olhar para a cidade para que a gente continue aqui, porque Camaragibe mudou muito. Tem muitas pessoas que querem, o sonho é sair daqui, É. outros tantos que vêm de outros lugares para cá, aí começa a perder um pouco, né? Mas aí eu fiz o filme A Noite da Metamorfose, de uma festa que tinha lá na rua Venceslau Braz, ali de Josenita, que era sobre o pessoal, antes de ser LGBTQIAPN+, era GLS, Era. e sofria várias violências por amar quem amavam, etc. Mas resolvia fazer uma festa para ficar de boa, ou resolvia fazer uma festa que tinha uma feria típica para fazer o empreendedorismo e fazer uma grana. Essa parte da história eu não contei porque eu foquei mais na parte artística, mas que é importante dizer que dali saíram várias pessoas. Saíram pessoas que hoje são estilistas, que é camaragibense, Eduardo Ferreira, que ele vive aí nas passarelas. Saíram pessoas como Maria Clara Sena, que infelizmente hoje moradora de Alberto Maia, mas está exilada, mora no Canadá, Maria Clara, porque ela foi denunciar violência no presídio, foi ameaçada, teve que sair, mas que é uma pessoa que viveu o contexto das quadrilhas de Camaragibe e fala o quanto quadrilha é importante, porque quadrilha, segundo ela, é a maior assistência social, que ressocializa a pessoa. Às vezes a pessoa não consegue ser quem é, mas na quadrilha pode dar seu close. Então, várias pessoas que viveram esse contexto da década de 80 e que podia passar batido, mas quando a gente valoriza ela, a gente se valoriza, que a gente sabe que a gente às vezes veio desse mesmo meio, assim. E isso aí só vai, né? É, tu falou, né, da questão de estar fazendo esse trabalho de buscar algumas coisas. Muito do que eu falo é o que eu ouvia. Eu tinha. Eu sempre fui um cara. Eu tenho 42 anos, mas desde novinho, parecia que eu sempre tinha mais. Porque eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. Se me deixasse no meio de uma conversa, eu adorava ficar ali escutando aquelas conversas. E eu me lembro de muita coisa que eu ouvia. Muito do material que eu faço eu não vi, não vivi, mas eu lembro do que eu ouvia, né? E queria contar isso. Valorizando sempre, como eu falo, o Tutti Frutti Havaiana é o nome que me dá a possibilidade de falar de qualquer coisa. De onde vem as ideias? É sério, é tudo. Tem hora que me dá um estalo, pô, agora eu vou falar disso. Não tem muito roteiro. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho mais, tu que tem uma formação, tu vê que é muito aleatório. E eu vejo quando tu falou agora de junho, de botar pra frente, né, esse projeto de mais uma vez botar para as crianças verem lá o Bia desenha. Eu, pô, já quero, velho, quero e aí tu falando, eu já pensando, pô, velho, inclusive antes de ontem eu mandei uma mensagem para seu Boba, para Rivaldo, perguntando sobre Santa Mônica. Eu estou a fim de fazer um material falando um pouquinho de Santa Mônica, da ladeira do Alemão ali, né? Curiosidade mesmo, não sei. Eu já quero descobrir também essa história. Algumas coisas eu também já procurei Já saber. procurou? Aham. A gente vai junto então procurar, porque eu acho que, pô, é isso, velho. Tem tu aí que já a gente tem a Lagoinha. Tu falando da Lagoinha, eu me lembro que tem um amigo meu que morou ali, e ali onde é perto do campo, ali era meio que um
uma vargem, né? Agora tem um monte de casa, não tinha não, aquilo ali era água mesmo, era rio. Talvez ali por ali fosse tudo uma lagoa mesmo, né? Tinha um riachinho que passa aqui, hoje as ruas alagam quando chove, mas pô, fecharam tudo para deixar um riachinho mesmo, porque era rio. Esse rio corria por ali, ali na Maria Eduarda, ali no condomínio. Uhum. Eu lembro bem, era um caminhozinho estreito de barro e lá embaixo a ponte e subia para Santa Mônica. Aí hoje você tem só A um. passagem do trem também, Aham, o o pontilhão. pontilhão. Ali embaixo era um riozão, passava muita água ali, pô. Eu lembro, criança eu ia olhar quando chovia assim, a gente ia olhar o água, vum, passando. Hoje você não tem, aí pra onde vai, né? Vai pra rua. Uhum. Mas você vai lembrando dessas histórias e querendo contar, né? E, pô, tu falando e eu pensando, mano, quando eu for fazer o material de Santa Mônica, eu pedir tua ajuda pra gente poder estar nessa luta de estar contando essas micro histórias aí, além de outras que virão. Aí nesse sentido, além do projeto das crianças que tu vai voltar a exibir, vai fazer lá em junho, nas férias, o que é que tem mais que a gente pode esperar aí? Que tu já tem em mente alguma coisa que tu tem plano pra desenvolver? Então, sim. Então, eu peguei aí o bonde, tô bem firme. Vou fazer um primeiro curta-metragem de animação que eu vou dirigir, chamado Mini Mitinho, que na verdade a ideia é que ele é um curta, mas quem sabe ele pode vir a ser uma série. E aí foi o primeiro projeto que eu aprovei como diretora. Eu não sou a proponente chama Poliana Mello. Mas é uma história que também existe há uns 10 anos. Porque eu, como tenho esse lugar da escrita, eu gosto muito da escrita poética, eu faço poesia, às vezes lá no meu Instagram, uma pinóia, às vezes eu lanço minhas poesias, eu leio lendo assim. Mas a história do curto é assim, ó. Quando tudo era Pangeia, haviam dois vulcões vizinhos, vulcõezinhos. Eles borbulhavam entre si, cuspindo seus fogos, suas lavas. Mas um dia, numa reviravolta pangeática, veio um furacão muito poderoso em seus ventos e passou por entre eles. E aí um deles saiu cambalhoteando, chegando a ficar de cabeça para baixo. E aí ele resolve que a partir dali ele vai virar uma cacimba, o vulcão. Uma cacimba que vai se aproximar dos humanos, vai os abençoar com suas águas. E aí o outro vulcão que é, não via sentido mudar sua natureza de fogo quente, ele assente assim, ela aceita com as suas lavas de lágrima escorrendo mais quentes que o sol, né? E aí a partir daquele dia, aquele outro vulcão que virou a cacimba, ele vai nutrindo muita água ali dentro muita vida naquelas águas. Começa a ter peixe beta, os seixos que cai ali a lava do vulcão e vira os seixozinhos dentro da cacimba e tal. Até que um dia, splash. Aí essa é a história do curta que eu espero fazer, com os desenhos de Roger Silva, que é um ilustrador muito massa, um colega meu, que outro dia a gente até fez uns quadrinhos juntos sobre o brega funk, que chama Brega Funk Corre que Gera. Essas páginas estão no site da revista O Grito. E aí eu juntei com o Roger e falei, ô Roger, a gente também, eu reclamo muito dos outros, que os outros estão fazendo de filme que podia ser assim, que podia ser assado. Deixa esse povo fazer o que eles querem fazer, pegar as histórias dos outros e vamos aqui fazer o nosso. Aí ele desenhou, fez meio que um esboço de um livrinho infantil. Com esse material a gente desenvolveu um pouco mais e escreveu a proposta. Aí foi aprovada e demora um pouquinho para o dinheiro chegar na conta da proponente, depois redistribuir. Eu também tenho uma preocupação assim de contratar pessoas de Camaragibe nas equipes dos filmes. Isso é massa também, porque não basta você colocar Camaragibe, mas botar o E dinheiro para fora, né? uhum. Tem esse lado. Quando não, são pessoas de Camaragibe, são outras pessoas também que muitas vezes não vão ser. Porque o povo gosta de currículo, né? E é muito arriscado, às vezes, você realmente trabalhar com pessoas iniciantes, porque vai ter alguns. Pode ter uns dores de cabeça, porque é a questão do aprendizado. Então, tudo tem sua hora. Meus filmes costumam ser formados por equipes, pessoas mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, porque a gente sabe quem está na fila do final, às vezes, nas oportunidades de emprego. Quantas coisas, às vezes, as pessoas preferem contratar, né? Ah, você mora no centro, tá mais fácil, vou lhe chamar. Você mora em Camaragibe, 2 ônibus, vai para Vale B, não sei o que e É. tal. Então, eu tenho toda essa coerência que eu busco ter, assim. Tem essa história. Tem uma outra série que eu também escrevi faz um tempo,
mas demorou aí com essa coisa do que destruíram o Ministério da Cultura, depois voltou o Ministério da Cultura, aí o recurso chegou. Chama A Vida Secreta das Gambiarras, lá no meu destaque do Instagram, tu consegue ver, que é uma outra série, que também são 8 episódios de 28 minutos, aí tem marionetes, aí eu já estava no lugar de direção, foi bem desafiador, porque uma coisa é dirigir meus curtas, com equipe pequena, com a Maragibe, e outra parada é, tipo, fazer uma série, gravar em estúdio, gravar na rua, e aí foi massa também. A gente só falta agora fazer a redação final para redublar algumas coisas para a TV Pernambuco. Eu também, uma coisa bem massa aqui de Camaragibe, né? Eu voltei a trabalhar em Camaragibe num projeto da Secretaria de Educação chamada Primeira Mostra do Vídeo Estudantil. Aí já vou deixar o convite que no dia 24 agora de abril vai haver uma sessão com os filmes. A gente fez, eu dei oficinas, né, de videocartas para estudantes do 8º ano, do 9º ano, na escola Timbi. Hum, Aí já é massa, né? que é Porque bem pertinho ali. já faz um monte de semente, né? Assim, É, para registrar aquilo ali. Porque aquilo ali, aquelas obras eternas na frente da escola Timbi, pelo amor de a Jesus. fogo. Escola Joaquim Amazonas, Pio XII e a Francisco de Paula. Aí eu tava lá toda semana com os estudantes, mostrando, né? Vamos fazer uma carta, depois vamos transformar essa carta no roteiro. O que é que vocês querem filmar para mostrar esses textos e tal e tudo. E aí a gente tá finalizando. Para exibir eu consegui eu não consegui no Cine Teatro Bianô, queria fazer lá, porque Camaragibe, É. porém tá sem climatização. Aí tá no processo da empresa chegar lá, Juvino, que é um cara também muito massa, que sabe muito da história aqui, principalmente do E teatro. ele E ele é mora bem, daqui, bem pertinho ali, ele mora. do Alberto Maia, ele é diretor lá do teatro. Ele me falou, "Oxe, Carol, tá com essa coisa da climatização." Aí eu consegui a pauta no cinema da UFPE. Aí vai ser no cinema da UFPE, que é muito chique também, muito massa, foi recém-reformado. E é aquela coisa, né? Eu pensava muito isso quando eu era aluna do ensino médio do Frecaneca, pô, que era o acesso, tipo, o professor de arte que leva para o museu, o professor de arte que leva para o Brenan. E aí foi através da escola que eu fui levada para o museu. Uma oportunidade, às vezes, agora que eu vou poder levar os estudantes para ir para o cinema, deles entrarem no cinema, não só no cinema, mas ali no campus da Sim. UFPE e se perceberem como aquele espaço ser deles também, né? Ser nosso. Então, eu acho que vai ser bem legal. Os meninos vão apresentar os filmes, que é tudo sobre meio ambiente, que foi o tema que a gente trabalhou. Tudo editado e filmado no celular, para ir pro cinemão lá. Vai dar tudo certo. Tô pegando aqui o nome dos meninos com a direção, o CPF para o transporte levar eles. Então isso vai acontecer dia 24, de 8 horas da manhã. Aí como vai sair agora essa semana, a semana que vem, na sexta-feira, dia 24. E são essas coisas que vão acontecendo. Então a pessoa se desdobra muito para viver de arte, ou seja, eu vou fazendo, por isso que tu fala que eu faço muitas coisas. Se fosse opcional, talvez o quê? Ia fazer um filme por ano, recebendo bem e ficando numa boa, né? Mas por outro lado também tem um social que é muito, poxa, é muito bom, tipo, tá na sala de aula e os pirraias verem, oxe, cineasta em Camaragibe, porque assim, o pessoal, você que é comunicador, conhecer já se surpreende. Imagina os meninos que estão começando É, a vida agora, é assim. muito distante. Se a gente tivesse tido isso, né? Nas nossos estudos e tal, assim, conhecer pessoas que trabalham com coisas que são diferentes. Porque às vezes a gente tem uma ideia assim de algumas profissões, mas a gente não conhece que tem muitas outras possibilidades e tudo mais. E que quanto antes você comece a acreditar, é melhor, mas também não se limita à questão de quão antes você começou, né? Porque ao mesmo tempo tem muita história para ser contada aí. E ninguém vai contar a sua história melhor que você. Ao mesmo tempo, você não vai se limitar a estar aqui, porque, como eu falei, o local é universal. Depois que a gente consegue fazer esse mapeamento local, a gente tem muito mais pertencimento para ir para outros lugares também contar outras histórias. Às vezes, não contando a história do outro, né? Mas eu sempre tenho uma ideia assim.
quem é de lá daquele lugar que também está contando suas histórias se junta com aquelas pessoas e assim a gente vai alcançando, sabe? Tu falando aí, me lembrei aqui de quando eu era mais novo, eu escutei a primeira vez que os filmes não eram feitos no Brasil. Eu fiquei triste. Disse, como assim, velho? Van Damme não é brasileiro? Era o que passava, tá ligado? Era Van Damme, Rambo, 90, Sim, 92, sessão da 93, tarde e tudo mais. 94. Caramba, aí pra ser o golpe fatal mesmo foi Chaves. Mas Chaves não. Eu disse, não, não. Eu me lembrei, assim, eu tô falando e eu lembrando disso. Eu disse, porra, velho, como é distante e quando a gente é mais criança, porque eu achava que era feito aqui, no bairro Novo, se brincar. E você vai com esse acesso, né, principalmente cinema, que é uma coisa muito mais distante ainda, você imaginar fazer isso e as crianças que estão nesse projeto agora vão poder se ver numa tela, né? Pô, fiz no celular e tô aqui, eu posso. E aí você termina desbravando, não você, mas algo, parte sua na vida daquelas crianças, né? Outros É, caminhos, talvez você não alcançou aquilo ali mais na frente com acesso à tecnologia, vai conseguir chegar em lugares que não, esse projeto foi uma sementinha, né? E também aqui, tô falando nisso e eu pensando aqui, pô, a gente tá caminhando pro final, mas eu queria muito aqui agora, que eu já te pego na gravação aqui, tu não tem como voltar atrás depois. Marcar contigo e Carlos pra gente fazer um episódio voltado, que eu tô devendo a Carlos também. Mas eu pensei, pô, vocês dois iam conversar até bem mais, que eu não tenho tanto entendimento, mas da parte de cinema em específico, dos curtas, dos documentários. O que é que tu acha? Já dá pra tu... já tá marcado, gente. Ele me pegou mesmo, mas eu ia aceitar de todo jeito. Pra depois não ter que mandar uma mensagem pro WhatsApp, aí disse, eu vou pensar, agora tá gravado, aí tem que dizer. Pronto, vamos falar, né? Vamos falar de. É isso, Tem muita coisa. tu puxa essas histórias dessa coisa do cinema pernambucano e do cinema de fora e tal. É, que esse agora ficou mais em tua história né, como o outro que tem Carlos com mais a história dele, alguns pontuais, e a gente marca esse próximo agora para ser cinema e toda a dificuldade, produção local, o que é que tá acontecendo, o que é que tem que acontecer e tudo, né? Caminhos, Já né? tá assinado já, né? É isso, já tá tudo certo. E Pronto. aí, outra coisa Fala à também, velho, vontade. que Carlos falou isso na entrevista dele. Eu acho que ele participou de oficinas, ele começou a se interessar e aí ele não foi para nenhuma faculdade de cinema. Ele foi formando uma em oficinas, que normalmente são coisa de dia, semana, e também a prática, né? A prática também foi um caminho. E conhecer gente, né? Também. Conhecer outras pessoas que estavam trabalhando e ele começa a se perguntar: ah, eu também poderia fazer isso. Isso aconteceu comigo com a questão do podcast. Eu É, olhei assim, isso, eu posso fazer isso. Eu fui em um e fui em outro, disse, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. entendeu? Entendeu? Então, assim, é, às vezes só falta esse pezinho mesmo do exemplo mesmo, da experiência do outro, escutar a experiência do outro é muito potente, assim, porque a gente começa a juntar A mais B, porque eu estou nessas áreas, mas eu ainda tenho muito a aprender. Eu vim realmente agora de Goiânia, estava Sim. lá no festival de animação, e o pessoal lá também é muito pró, faz animação, e a animação dá muito trabalho. Ô, Carol, deixa eu te perguntar uma parada que eu tinha visto realmente lá no teu Instagram que tu tava, né, tu tava no, onde era mesmo? Goiânia, Em Goiânia. Goiás. E tinha uma com o Mundo Bita não, era com quem? Ah, menino, Sim, eu que fiquei é curioso, me lembrei agora. verdade. Não, não foi lá, não. Foi aqui mesmo. Foi Tu aqui? sabia que o Mundo Beat é do Recife? Não. Conta aí essa parada. Tá vendo? É, Às vezes a gente pensa que o negócio é de fora, é daqui, é de fora. E às vezes a gente pensa que o negócio é de fora é daqui. O Mundo Bita, ele é um projeto nascido no Recife. Já fez o quê? 15 anos. eu não, eu acho Bom que a maioria da dia, galera o não. céu já Meu nasceu filho, lá na mano, deixa eu te fazendinha. falar, meu filho, a primeira coisa que ele falou não foi papai nem mamãe, não, foi Bita. Ele Hum, falava Bita, Bita. Ele não falava papai e mamãe, falava Bita. diga aí, Joãozinho com ó. 8 anos hoje. E quando a gente fala isso, ele morre de rir. Pode até olhar aí, ó. Show da Flora. Porque eu me perguntava assim, Judá. Caramba, o Mundo Bita aqui é do Recife. Eu fiz Bia Desenha, né? É um outro recorte, porque o Mundo Bita é gigante, né? É milhões, assim, de visualizações e tal. Como show da Flora. Show da Flora. Aí eu falei, quando é que eu vou trabalhar no Mundo Bita? Oxe, seria massa, acho que combina. Eu sou roteirista. Esse primeiro aqui eu fiz o roteiro Foi também. tu?
Caraca, velho. Aí o João Henrique, que ele é um dos sócios do Mundo Bita, o criador do Mundo Bita, tem como botar pro povo escutar também? Por causa do direito autoral. Ah, se não corta, né? É. Mas no Instagram eu vou fazer esse corte aqui e vou botar. Massa. Porque aí o João falou assim: Calor, tô procurando uma roteirista para o projeto novo do Mundo Bita. Porque o show da Flora, a professora Flora é uma personagem do desenho animado, mas que aqui, interpretada por Bia Cavalcante, ela tem um programa só dela, com a ideia da primeira infância, para as criancinhas menores, para elas poderem ter uma coisa de televisão que ensine elas assim, sabe? Que elas possam. Como teu filho, né, que desenvolveu a fala Sim. através da palavra bita, mas aí a Flora, ela ensina cores, ensina números, faz algumas experiências e tal. E aí eu topei. Falei, eu sempre quis, bora simbora. Aí ele fechou comigo, eu fiz 2 roteiros. Esse é um episódio que já saiu. É o episódio 2. Eu já senti a pressão, porque o episódio 1, ele bateu 1 milhão de visualizações, sei lá, um mês, assim. Ele, pá, estourou. Essa aqui, eu acho que saiu faz 15 dias, tá com 500 mil visualizações. E aí a gente se encontrou nisso, né? De poder eu entender a história que eles tinham, e eu entrar na história de forma a agregar, acrescentar. Aí fizemos esse episódio de dinossauros. Tem um outro que vai sair da vaquinha também, que vai sair mais ou menos, eu acho que em junho, foi a previsão, até porque tem umas temáticas juninas também da fazendinha e tal. E eu tô no meio do processo de fazer um terceiro, que eu nem vou falar ainda qual é o tema. Na verdade, já deu spoiler do de junho, mas o terceiro eu vou segurar. Que aí é a continuidade, né? Que a ideia é que continue-se, porque o Mundo Bita ele vem como musical, tem vários videoclipes musicais. O outro idealizador lá de João Henrique Souza chama Chaps, que ele que faz as músicas, ele canta e tal. E ele já gravando o quê? Com Milton Nascimento, né? Com Então, Péricles, com a galera. Agora fez uma collab com a Turma da Mônica, velho. E eu chegar nesse meio, eu achei assim, pô, o auge, né? Mas espero que venha mais auges ainda. aham. Aí eu fui lá ver a gravação, aí já acumula mais um conhecimento, né? É. De ver como funciona, porque a gente grava no estúdio, o chroma key lá, o verdão, ou é azul, acho que é verde. E depois vem a equipe de animação, que é muito fera também, a equipe de animação lá do Mundo Bita. Tem a direção de arte, que uma das pessoas que trabalha é Eduardo Padrão, que ele meio que responde por esse departamento. E animadores tem outro cara que chama Fê Soares, que eu sou super fã São dele, do daqui? trabalho deles. Não, de Não, Camaragibe não. de Recife? Mas de Recife, sim. Sim, os A animadores. equipe é muito recifense, tem animadores muito bons lá. E aí a gente grava tudinho e depois a direção é de Gerson Damasceno, ele é o diretor que vai estruturando a relação com a atriz, depois ele monta, pré-monta, aí manda para a animação inclui essas partes de animação e por fim o finalizador, que é Xandinho, mas eu não tô lembrando o nome profissional dele. Ele bota uns efeitos, trabalha a cor para finalizar, mas isso assim, eles são industriais, né? É. Uma galera trabalhando e sai. E aí é isso, fiz essa parada com o Mundo Bita. Ou a história de Goiânia, que já foi o terceiro ano que eu fui, é porque existem alguns festivais de animação que só passam cinema de animação. Aqui no Recife tem um que é um dos mais importantes no Brasil, que é o Animage. Não sei se você já ouviu falar, Não, ainda não. mas ele acontece normalmente entre os meses de outubro ou novembro. Esse ano vai ser na semana do dia 20 de novembro. Eu também trabalho nesse festival escolhendo filmes africanos, animações africanas. E lá em Goiânia é um outro festival que eu também estou há 3 anos, que é o Lanterna Mágica. E o que eu estava contando sobre isso é as coisas que eu ainda aprendo. Porque lá tinha várias pessoas que animam, que são muito potentes, são muito desenrolados, sabem usar os equipamentos, os programas. Porque a animação é assim, você faz um desenho e esse desenho precisa se mover, né? Então tem várias técnicas e processos. Uma delas é a animação frame a frame, que às vezes para você ter 1 segundo de animação, você faz
4 desenhos. Tem pessoas que fazem 8, mas fica menos fluido. Então dá muito trabalho você fazer 1 minuto, que são 60 segundos. Caraca. Então eu tô prestes, como eu falei, a fazer o Minimitinho, meu primeiro animação. Eu não vou animar, eu vou escrever, eu vou dialogar com a pessoa que vai animar, eu vou dizer, ó, bota o braço pra cá, a perna pra cá, o olho. É um lugar de dirigir. Mas o fato de eu aprender como é o processo, você valoriza muito mais o profissional e não explora, né? Porque tem coisa que tu vai dizer, não, tá, eu entendo que é mais complicado, eu É, vou tem esse segurar. cuidado, porque lá atrás em Bia Desenha, quando eu fiz o roteiro, eu falei, pronto, agora dá pra inventar tudo, né? Que é animação, É, então a animação pode tudo, mas você também tem que ver que o orçamento, ele dá para determinado tempo. Se passar daquele tempo fazendo aquilo ali, a pessoa já tá perdendo, a pessoa que tá trabalhando sim, seu tempo e seu dinheiro, como muitas coisas, né? é, Então, a criatividade da gente faz com que a gente consiga pensar coisas que sejam simples, que sejam executadas, mas que sejam fantásticas de alguma forma. Então, eu aprendi muito com o pessoal lá em Goiânia sobre esse traquejo, assim, né? Então, esse meu trabalho novo, que tem um roteiro, eu vou olhar de novo o roteiro, aí eu vou ver o que é que tá complicado, talvez eu dê outras soluções. E na animação tem uma parada massa que chama storyboard. Você desenhar quadro a quadro como é que vai ficar. Então, no tipo, filme e no cinema também, né? Tem também storyboard. é porque o diretor O ângulo consegue da câmera, né? explicar exatamente a proposta. Então, quando você vai conversar com o seu diretor de fotografia para o documentário que você vai fazer, porque também a gente às vezes faz tudo, né? Eu Mas faço tudo. aí quando divide, fica assim, mais equilibrado, o diretor não enlouquece tanto, né? Mas para isso tem que ter, né? O tutu, Isso né? A é. bufunfa, o money, o É. dinheiro, o aqué. E aí, assim, você bota, tipo, agora é fechado, só o chão. Aí você desenha e indica, a pessoa já vai lá sabendo que vai filmar. Ou então você mesmo, né? Você já se planeja, é uma forma de se planejar para ganhar tempo. Porque às vezes você tem 3 diárias para filmar. Aí, quanto mais você se planeja, você já se adianta. E na animação, ainda mais, porque você vai fazer do zero, você não vai ter um cenário para filmar, você vai desenhar. Aí eu vou tentar agora, nos próximos meses, depois que eu fechar esses ciclos dessas coisas que eu estou fazendo, a sessão com as crianças, outras curadorias. Agora, dia 22 eu vou estar na Universidade Católica. Eu estou estudando lá, né? Mas vai ter um evento externo, vai acontecer lá, da Semana do Audiovisual Negro. Na verdade, chama-se Desafio Griot. Está aberta as inscrições agora até dia 18 para pessoas que são autodeclaradas, né? Negras, pretas ou pardas, pessoas indígenas também, para ter 3 dias para fazer um filme. E esses filmes vão concorrer a prêmios. E aí esses prêmios são, se eu não me engano, são em dinheiro ou são em troféus, eu não sei muito bem. E aí eu vou ser uma das participantes na parte formativa. Então as pessoas que vão estar concorrendo, elas vão ter acesso às oficinas, vão ter acesso aos debates. Aí eu vou participar de um debate sobre curadoria, que é a quarta agora, dia 22. Então, é assim que eu vou vivendo de arte. Aí vou emitindo minhas notas fiscais, vou mandando meu currículo, o pessoal escreve projeto, aprova, né? O currículo de peso, né? Já aprova. Aí depois, quando entra o dinheiro, aí me convida. Mas aí eu tenho que ter vários compartimentos na minha cabeça. E eu tô fechando esse ciclo para quando eu for fazer meu curta realmente me dedicar. Porque às vezes a gente precisa dar uns passos atrás, ser egoísta um pouquinho, porque a gente trabalha o social, a gente cuida do outro, né? A gente se preocupa com o mundo. Mas é importante também a gente saber que a gente está num lugar, às vezes, vulnerável, que a gente tem que se voltar para a gente, porque quem cuida de quem cuida, né? Então a gente tem que se cuidar, tem que acreditar nos nossos projetos mesmo. Que as pessoas cobram o tempo todo. Ah, tu não vai dar opinião sobre isso, não? Ah, tu não vai dar opinião sobre aquilo, não? Tu tem que se comprometer. Mas espera aí, pô. Eu ainda estou me estruturando. Se eu parar de trabalhar, amanhã, tipo, quem vai garantir que eu vou ter meu sustento? Então, eu vou fechar alguns ciclos desses processos sociais e focar nesse trabalho que é uma obra de arte também, que é uma coisa que eu esperei muito tempo para fazer e vou, tipo, tentar ao máximo trabalhar. E às vezes dá até um passo atrás nisso, né? Vou tentar procurar profissionais bem com muita experiência também, porque nesse momento não é um lugar só de salvar o outro, Uhum. é de fazer também um trabalho com excelência para ver também que caminhos isso pode me abrir, sabe?
Aí Entendi. é isso. Cara, muito bom mesmo. De antemão, eu agradeço. Assim, é sempre bom pra mim estar aqui. Eu digo a todo mundo, meu irmão, a mesa, ela me dá um curso todo episódio. Porque, pô, tô ouvindo tu falar e pensando em umas coisas aqui, eu fico. Pra mim é um workshop, não, mas é mais do que um workshop ainda. Pronto. E É foi uma assim que eu aprendi consultoria. sendo jornalista. É, não é? É, eu comecei ouvindo Eu também. te ouço aqui e fico, caramba, ó, dá pra fazer isso, tem outras coisas aí. E eu sempre agradeço por isso, por se abrir um pouco pra gente, pra quem assiste aqui também. E tá amarradinho, né? A gente só vai marcar a data aí com o Carlos pra alinhar, Vamos beleza? embora, Quero, porque eu sim. vou aprender muito mais ainda do mundo. Eu cheguei a dizer a Carlos lá no episódio, eu falei, Carlos, meu irmão, quando tiver algum curso de documentário, tu me avisa que eu quero fazer, porque eu gosto dessa pegada de contar as histórias É bom. de forma documental. Eu quero te agradecer. Deixa aí pra galera onde é que te encontra, onde é que pode te achar e tudo que tiver de falar aí pra quem assistiu até agora. Massa, pessoal. Gente, vamos nessa. Acompanhar as redes sociais. Bia Desenha Bia. A Casa de Dona Arlinda. Uma Pinóia, que é já o meu perfil, que ele não é só pessoal, porque eu posto muitas coisas de trabalho lá, e de vez em quando eu vou dar uma oficina, eu coloco o link de inscrições, aí dá para a pessoa se ligar. Fiquem ligados também no Tutti Frutti Havaiano, porque vocês assim vão conhecendo não só eu, mas outras pessoas da cidade e do país. Pede para quem tá assistindo esse episódio por tua conta, porque te conhece, se inscrever aqui no YouTube que Ah, vocês ainda não fortalece. seguiram? Para mim, essa altura do podcast, todo mundo já ia ter seguido, postado e compartilhado. Marcar nos Comentar. stories, comenta e engaja. Agora tem repost também, pessoal. Então, assim, a gente sozinho, a gente não vai muito longe. Mas a gente tem que estar se fortalecendo uns aos outros, né? Então, que esse podcast, não só a minha trajetória, mas esse seu projeto também, possa, e eu já sei que já está inspirando outros projetos a eles virem a acontecer também. E a gente, quando a gente fica isolado, a gente não fica muito sabendo as outras coisas que estão acontecendo, a gente fica estagnado. Mas quando a gente compartilha outras experiências, a gente vai sempre movendo novas peças e novas direções, assim, né? Surgem novas parcerias, surgem novas ideias, assim. Então, eu acho que eu não penso em sair daqui, né, de Camaragibe. Eu pretendo ficar por aqui por longos e bons anos, porque é muito bom ver aqueles vizinhos, as vizinhas antigas ela é doidinha mesmo, ninguém vai me julgar. É filha de fulana, de Dona Vânia, é neta de Dona Luzia e assim vai, mãe de Sérgio, daqui a pouco vai ser ele, filha de Dona Carol. Mas assim a gente vai mudando nossa própria vida mesmo assim, né? Porque quando a gente falou das crianças que vão se ver na tela, pode ser que elas não venham a ser cineastas, mas a autoestima muda muito mais assim, para elas serem o que elas quiserem. Porque é bom você ter a opção. Ah, eu não quero ser cineasta, mas se eu quisesse eu poderia. E é por aí assim. Carol, muito obrigado, vice. Carol, Caroline Olina. Carolina com K. Carolina com K, pronto. Tenha. Hum, hum, hum. Pra você que assistiu até agora, como sempre, eu tenho que dizer isso no final. A gente já falou até antes do final, mas no começo, no meio, no fim tem que estar falando. Se inscreve aí se você está assistindo por conta de calor, se você está assistindo por conta do Tutti Frutti. Mas o importante é que se você chegou até aqui, velho, dá um curtir, comenta qualquer coisa, bota um coraçãozinho ou reclama. Manda um alô, aloha. Alô e aloha. Eu falo sempre assim, ó, comenta pelo menos pra xingar. Porque aí a gente, aqui, ó, xingou, vamos melhorar alguma coisa, né? Pode ser isso, pode ser esse seu xingamento, esse seu questionamento que ajude, né? Manda a sugestão de quem vocês querem ver por Isso. aqui. Sempre peço lá no Instagram também que você tem que seguir, além de seguir Carol, tem que seguir também o Tutti Frutti. Mas aqui no YouTube a gente tá nessa pegada para bater pelo menos os primeiros 1000, porque aí com os 1000 a gente começa a atingir outras métricas que vai ajudar a gente a monetizar. É um objetivo, porque nem só de vontade, de amor vive esses projetos. Tudo nesse negócio é caro. Né, Carol? Pode falar aí que nesse É, meio você tem câmera, iluminação, armazenamento. Eu tenho sofrido bastante agora com armazenamento. Para poder, eu tenho que comprar um SSD, porque só assinar também é melhor você ter o seu.
pra mim pelo menos é melhor, e aí eu tenho gerado muito conteúdo e tô sofrendo, tendo que descarregar e postar logo e ficar nessa pilha. Essas camadas que só quem vive sabe, né? Quem assiste não se preocupa com nada. Não, mano, eu tenho que estar gravando aqui pensando em, pô, tem que subir logo pra deixar lá salvo na plataforma, porque aí já é menos risco pra mim, pra não perder e pra poder continuar gravando. Então é isso, você que assistiu até agora já tá aí sabendo de todo esse chororô aqui, se inscreve, foi muito bom ter você aqui, valeu, Tchau, pessoal. Valeu. até mais. O conteúdo apresentado neste podcast, bem como as opiniões e pontos de vista expressos pelos convidados, participantes e entrevistados, são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Eles não refletem necessariamente a opinião oficial, as crenças ou a posição do Tutti Frutti Havaiano, de seus apresentadores ou da equipe de produção. O Tutti Frutti Havaiano atua como uma plataforma de livre debate e compartilhamento de ideias, não se responsabilizando por quaisquer declarações de terceiros que possam ser interpretadas como imprecisas, ofensivas ou que não estejam em conformidade com a legislação vigente. Este conteúdo tem fins meramente informativos e de entretenimento, não constituindo aconselhamento profissional de qualquer natureza.